Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de artes, tá bom? Vamos falar um pouco sobre um novo movimento artístico, que é o dadaísmo. Foi um movimento artístico muito conhecido no século XX, século XIX, século XX, tá? Que trouxe também várias influências para o nosso cotidiano. É um movimento artístico muito incomum, eu posso dizer assim, pois ele tem várias características que diferem dos demais movimentos artísticos, tá? Então, o dadaísmo, ele é, de longe, um dos mais, posso dizer assim, refutados movimentos artísticos de todos, pois a sua proposta era justamente trazer uma visão diferente acerca da arte. Eles queriam trazer algo novo, algo diferente. Então, essa era a proposta do dadaísmo. Vocês vão conhecer, quando a gente começar a estudar, quando a gente também começar a ver algumas obras dadaístas, vocês verão quão diferente ele é dos demais movimentos artísticos, apresenta características completamente ilógicas, é bom deixar isso claro, mas que não deixam de ser arte, pois tem uma grande representação cultural e social. Então, hoje estou com um slide aqui preparado para vocês para mostrá-los como vamos estudar esse dadaísmo. Deixa eu colocar logo o cabeçalho aqui da escola e em seguida a gente começa. Então, pessoal, vamos estudar o dadaísmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o slide para a gente iniciar a nossa aula. Pronto, aqui temos o nosso slide sobre o dadaísmo, que é esse movimento artístico que vamos iniciar agora. Não fiquem surpresos, pessoal, quando vocês descobrirem acerca das suas características, tá? É sim um movimento artístico muito diferente, que possui realmente características, podemos dizer assim, não tão usuais, e que vão chocar vocês por um tempo, né? Para que vocês consigam entender qual é a arte por trás daquilo. Quando eu falo chocar, eu me refiro ao fato de que muitas pessoas não veem a arte no dadaísmo. Muitas pessoas acham que não há arte no dadaísmo, quando na verdade há sim. O dadaísmo ele tem arte, existe arte no dadaísmo, tá bom? Ele é um movimento artístico que apresenta uma manifestação cultural e artística, mas é necessário que você esteja inserido no contexto do dadaísmo para entender o que é que ele visa representar através das suas obras. Bom, você precisa estar inserido naquele contexto para que você consiga entender qual é a representação que ele traz para a gente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem aí o que é o dadaísmo. O que é o dadaísmo? Ele é um movimento artístico cujas características se opõem às demais características artísticas. A gente vai comparar essas características e vamos entender ao que eu estou me referindo. O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era "A destruição também é criação". Vocês também vão entender esse lema aí, "A destruição também é
criação, porque eles usavam esse lema para com o dadaísmo e porque ele é visto justamente dessa forma. A gente vai entender isso aí. Vamos lá. Proposta do dadaísmo. O dadaísmo, pessoal, por ele ter características tão diferentes dos demais, buscava, através da ironia, questionar a arte e, sobretudo, o seu contexto histórico com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. É válido mencionar isso aqui, pessoal. O dadaísmo ele surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Esse foi o contexto onde o dadaísmo se iniciou. Depois da Primeira Guerra Mundial, que a gente sabe que foi um período muito difícil entre todos os países, devido àquelas questões econômicas, financeiras e questões egocêntricas, podemos dizer assim. Muitas alterações foram realizadas na sociedade. A sociedade passou por muitas alterações. E essas alterações, essas mudanças, elas precisavam ser questionadas. Mas como a gente sabe que teve aquele período da ditadura, onde as pessoas, na maioria das vezes, não tinham liberdade para se expressar ou para questionar alguma coisa, o que as fazia ficar caladas. Não tinham direito ali de questionar alguma coisa, de reivindicar alguma coisa, tá bom? Então elas eram obrigadas a ficarem caladas. Através uma das manifestações artísticas, as pessoas conseguiram se expressar melhor, elas conseguiam expressar a sua revolta, elas conseguiam expressar aquilo que estavam sentindo através da arte, pois por muitos não conseguirem entender, compreender a arte, eles podiam pintar e representar aquilo ali à vontade, pois eles certamente não entenderiam o que estava sendo passado através daquela pintura, tá bom? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu esse contexto propício aí ao dadaísmo. Características do dadaísmo. Quais são as características, professor, que o senhor está citando aí desde o início da aula? O senhor diz que são características incomuns. Quais são essas características? Primeiro, rompimento com os modelos tradicionais e clássicos. Isso aí é importantíssimo que a gente saiba. Rompimento com os modelos tradicionais e clássicos. Por que, professor? Rompimento com os modelos tradicionais e clássicos. Porque, como eu expliquei para vocês, pessoal, as manifestações artísticas, elas têm um padrão. Elas seguem normalmente aquele padrão, elas têm aquelas características, elas têm tudo aquilo. Já o dadaísmo, ele é um pouco diferenciado. Ele é um pouco diferente. Ele não segue aquelas características dos movimentos artísticos comuns, como, por exemplo, o expressionismo, né? Que tem uma tonalidade de cores mais forte, que tem umas expressões de ondulações, né? O impressionismo também, que visa mais a questão da angústia, pinturas e desenhos mais tristes que representem a tristeza humana. Enfim, cada um tem aquela característica peculiar, mas que, se a gente comparar, são bem parecidas, assim, questão de cor, questão de estilo, de posição, de pintura, questão de tonalidade, questão de aspecto que ele pinta, se gosta de pintar sobre a felicidade, sobre a tristeza, enfim, são várias as possibilidades aí de pintura. Já o dadaísmo não, ele é muito limitado, e vocês vão entender o porquê que ele é limitado. Espírito vanguardista e de protesto. Então, eles tinham essa revolta embutida, podemos dizer assim, essa revolta embutida que os motivava a quererem protestar, brigar, né, se revoltar contra aquilo, trazer uma mudança na sociedade. Então, eles eram as pessoas que eram incentivadas a trazer essa mudança. E foi através daí que o dadaísmo surgiu, com esse espírito de protesto, com esse espírito de revolta, com esse espírito de reivindicação, né, de direitos, etc. Espontaneidade, improvisação e irreverência artística. Olha, o improviso, a irreverência, a espontaneidade, tudo isso também propiciou ao surgimento do dadaísmo.
a espontaneidade, porque vocês vão ver que as obras dadaístas, elas são espontâneas, elas não possuem assim um planejamento, elas são espontâneas, tá? Improvisação também, elas são improvisadas. Não existe também uma outra preparação para aquilo, não existe todo aquele processo, não, elas são improvisadas. O artista simplesmente chega e improvisa uma obra qualquer, eu quero dizer assim, de qualquer estilo que ele quiser, tá bom? Não precisa seguir um estilo específico. Irreverência artística se refere ao fato deles não seguirem as características normalmente impostas pelos artistas, né? Eles não seguem aquele padrão, eles não seguem o padrão das obras artísticas, por isso eles são considerados irreverentes. E até mesmo alguns artistas, né? Eles não consideram o dadaísmo mais como um movimento artístico, né? Eles acreditam que o dadaísmo não tem características suficientes para ser considerado como um movimento artístico. Eles acham que é pura improvisação, que é besteira, que não representa nada, que não tem nenhum valor cultural, que não tem nenhum valor material também. Enfim, eles acreditam que o dadaísmo, ele não é, na verdade, um movimento artístico verdadeiro e sério, quando na verdade ele é. A diferença é que ele expressa o que ele sente de maneira diferente. Aí a gente tem aí também o anarquismo e niilismo, anarquismo, anarquistas gostam de... Não é que eles gostam de fazer anarquia, não, mas eles gostam de causar uma certa revolta, um certo sentimento de inquietação com alguma coisa, tá bom? Temos mais características, vamos ver. Busca do caos e desordem. Eles também têm essa característica. Eles buscam o caos e a desordem. Vocês vão ver que as obras dadaístas, elas são completamente desorganizadas. Elas não têm coerência, não têm coesão. Ah, como assim não tem coesão, professor? Elas são obras, como é que eu posso falar para vocês? Sem nenhuma lógica, ilógica. A gente tem um termo que a gente aplica para esse tipo de situação, que é o nonsense. É um termo em inglês que significa sem sentido, porque são obras que não têm sentido, que não têm cabimento, que não têm lógica. A gente chama de nonsense. Eu vou colocar no quadro para vocês verem que termo é esse. Nonsense, pronto. Ok, pessoal? Então tem esse termo aqui que a gente usa, que significa ilógico. É o nonsense, tá bom? É nonsense, sem sentido, ilógico. É o termo que nós utilizamos para o dadaísmo, para representá-lo, tá bom? Vamos voltar agora para nossas características. Pronto. Temos aqui... Depois eu vou corrigir. Pronto. Vamos continuar então aqui, galera. Continuando, teoria lógica e racional, como eu já expliquei para vocês. Terceiro, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista. Ou seja, eles têm um caráter irônico, eles gostam de ironizar as coisas. Radical, pois eles são de fato radicais, eles utilizam imagens radicais que causam uma certa revolta nos apreciadores. Destrutivo, pois eles gostam de destruir os padrões estabelecidos pela arte moderna para uma obra ser considerada uma obra. Agressivo e pessimista, então a gente já consegue entender o teor, a gente já consegue entender o viés que eles vão seguir, tá? Baseado nas características deles. Então, eles têm essas características aí.
agressivas, destrutivas, radicais, irônicos. Enfim, vocês vão conseguir perceber isso melhor, especialmente quando nós observarmos as obras, quando nós vemos as obras dadaístas. Aí vocês vão entender melhor essa questão aí. Próximo, aversão à guerra e aos valores burgueses. Então, como eles eram protestantes, eles protestavam, eles promoviam revoltas para com o povo, então eles tinham aversão justamente à guerra, né, e a esses valores burgueses. A guerra, porque na verdade a guerra ela foi quase que promovida por questões financeiras, né? Essa realidade é que a guerra ela foi basicamente promovida por questões financeiras dos países que estavam lá em guerra, eles estavam brigando por questões financeiras. E então o dadaísmo ele lutava ferozmente contra esses valores materiais, esses valores burgueses, tá? Aí a gente tem aí a rejeição ao nacionalismo e ao materialismo. Nacionalismo e materialismo, pessoal. Nacionalistas são aqueles que defendem como se fossem defensores da pátria, né? Mas é um movimento que se estende muito mais, tem muito mais características além dessa, mas eles eram basicamente defensores da pátria, então eles tinham rejeição a esse tipo de atitude, pois esse tipo de atitude colocava a pátria acima até mesmo das pessoas. Então são os famosos patriotas que defendem o país muitas vezes e colocam o país acima de todos, quando na verdade nós humanos é quem devemos estar acima de todos. Então o nacionalismo ele também tem características similares. Materialismo, né? Vocês já sabem a característica de uma pessoa que é presa ao dinheiro, o materialismo, onde tudo se faz visando ao dinheiro, buscando o dinheiro, olhando para o dinheiro, enfim, é o materialismo, tá bom? Então eles também tinham rejeição ao nacionalismo e ao materialismo. Próximo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Crítica ao consumismo e ao capitalismo. Então, eles tinham essa aversão com quem tinha amor ao dinheiro. Como vocês podem perceber aí, eles não gostavam disso. Eles tinham, como é que eu posso dizer assim, aversão à briga por dinheiro, né? À busca pelo dinheiro. Então eles, podemos dizer assim, tinham um sentimento comunista, socialista, né, onde eles queriam ali uma divisão igualitária para todos, tá bom? Eles tinham esse viés, eles tinham essa perspectiva. E a gente vai ver que ele sempre trata de maneira muito negativa o capitalismo. E claro, né, com certeza tem tem as suas desvantagens, né? Que na verdade também foi o que gerou a guerra, essa briga por dinheiro, essa briga por posse, essa briga por recursos, tudo isso gerou o que hoje nós chamamos dessas guerras, esses conflitos, né? Bom, mas não é isso que nós vamos abordar hoje, né? Ok, vamos lá, continuando. E aqui a gente tem a origem do dadaísmo, né? Para a gente finalizar essa primeira parte aqui. Em 1916, os artistas e agitadores culturais Hugo Ball, Amy Hennings, Marcel Jank, Richard Husenbeck, Tristan Tzar, Sophie Tauber Arp e Jean Arp fundam o Cabaret Vaudeville. O espaço foi feito com o intuito de ser um lugar para manifestações políticas e artísticas em Zurique, na Suíça. Lá, um grupo de artistas refugiados com tendências anarquistas, dentre escritores, pintores e poetas, reuniram-se para inaugurar uma nova manifestação de arte. Então, basicamente, ele surgiu em um tipo de congresso um tipo de local onde eles utilizavam para discutir acerca de novos movimentos artísticos. Era um local de discussão dos mesmos, tá bom? Então foi assim que surgiu o movimento dadaísta, o dadaísmo, tá bom? Foi dessa forma que ele surgiu. Em Zurique, né? Mas a gente ainda vai ver, pessoal, outras questões que influenciaram no surgimento do dadaísmo, tá bom?
É nesse contexto que o poeta romeno Tristan Tzar cria o movimento dadaísta em meados da Primeira Guerra Mundial, junto aos artistas Hugo Ball e Hans Harp. Essa proposta de arte era irreverente e espontânea, pautada na irracionalidade, na ironia, na liberdade, no absurdo e no pessimismo. O intuito principal era de chocar a burguesia da época e criticar a arte tradicionalista, a guerra e o sistema. Então, essa arte ela foi uma arte protestante, podemos dizer assim. Ela foi uma arte protestante, cujo objetivo era protestar, cujo objetivo era tratar de assuntos relacionados à revolta, à reivindicação, especialmente do que envolvia a questão de burguesia e a elite, né, que era o que as pessoas que dominavam a maior parte do dinheiro, que comandavam aquela área. Foi assim que, aleatoriamente, foi escolhido o termo dadaísmo. Os artistas reunidos resolveram escolher um termo, um dicionário que, de certa maneira, já indicava o caráter ilógico do movimento que surgia. Do francês, o termo dada significa cavalo de madeira. Então, dada, que também é o dadaísmo, né? O dadaísmo também é chamado movimento dada. Ele tem, o seu nome tem origem francesa, que significa cavalo de madeira, o que não tem nenhum significado. Por mais que as pessoas tentem atribuir aí, não tem nenhum significado. Cavalo de madeira justamente para pegar algo que não tem nenhum significado, que não pudesse ser associado à arte. O Dada, ele representa absolutamente nada, tá bom? Não representa absolutamente nada. Então, uma das características que faz esse movimento ficar ilógico, o nonsense, porque como a gente viu na maioria dos outros movimentos artísticos, os artistas eles utilizavam nomes, os fundadores dos movimentos, né, os influenciadores, eles utilizavam nomes, e esses nomes eles representavam de forma, podemos dizer assim, fiel às características dos movimentos, né? Eles representavam de forma fiel. Então, cada movimento ali, ele tinha a sua representação, até no seu nome, das suas características e dos seus outros detalhes. Tá bom, pessoal? Bem, essa aula aqui foi apenas uma introdução do movimento dadaísta. Nas próximas aulas a gente vai continuar, vamos ver algumas outras características dele e, claro, né, vamos comparar as suas obras. Vamos comparar as obras, vamos comparar com outros movimentos artísticos, vamos ver os principais artistas consagrados ao dadaísmo. Um deles é Marcel Duchamp, tá? Cujo nome se escreve assim, Marcel Duchamp. Foi um dos principais artistas dadaístas, tá bom? Então, a gente vai também estudar acerca de Marcel Duchamp, beleza? Que foi um dos principais, que também gerou um outro movimento chamado Ready-Made, que é associado diretamente com o dadaísmo. Ready-made, em inglês, significa algo já feito, algo que já foi preparado, algo que já foi previamente preparado, tá bom? Então, a gente vai estudar isso aí, a gente vai estudar nas próximas aulas, vamos comparar também com alguns dos outros movimentos. Eu espero que vocês tenham gostado de entender, de estudar sobre esse assunto. Eu sei que, a priori, não parece ser um movimento artístico muito bom, mas vocês vão perceber que especialmente pelo caráter ilógico e de revolta que ele traz, tá bom? De contenda e de reivindicação. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula de arte semana que vem. Tenham uma ótima semana, bom descanso para vocês, tá bom? Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar lá no Class App, que eu estou à disposição de vocês, como sempre estou, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau!